Você está ouvindo Ecos na Caverna. Episódio 2. Fácil é revoltar, difícil é criar. Bem-vindos, meus queridos ouvintes, e aqui é o Fábio. Estamos novamente na caverna, não é, Dudu? You know it, bitch. Estamos novamente na caverna e estamos acompanhados. Meu amigo Martim veio cá fazer-nos companhia. Vieste tirar-nos da caverna, Martim? Ou juntar-me a ela. Ou juntar-te a ela. Boa noite, meus caros, como estão? Martim, quem és tu, pá, na, assim, daily basis? Quem é o Martim? Ainda dois me perguntaram isso e também não sou muito bem a responder. Pois acho Mas acho que estou à procura. Estás à procura. É. Eu acho que é uma boa resposta. Se calhar o Martim está fora da caverna também, né? Se calhar também está... Ou noutra. Mas falando da caverna normal, acho que considero-me talvez um comunicador, divago nessas áreas do design, da comunicação, da poesia, do associativismo e por aí, coisas que dão muito dinheiro, como pode ver. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Pra que porquê? Eu li alguma das coisas que tu escreveste. Aliás, não só li, como já partilhei palco contigo. Andei nessa... a brincar de poeta também. O que é que tu tens... Uma das coisas que eu gostei bastante foi um projeto que eu tive a honra de fazer parte durante a quarentena. Tu escreveste alguns poemas relacionados com conversas que tu tiveste durante a quarentena. Foi a primeira quarentena, não foi? Da minha vida? Sim, foi. Foi um projeto que surgiu durante a quarentena, o qual te convidei com muito gosto, e que acabámos também por ter uma conversa que ressoa mais filosófica, né? Existencialista, e era um projeto que no fundo era aberto a isso, ou seja, o intuito começou por me disponibilizar para ser um ouvido ou um ouvinte de quem precisasse, digamos assim, e há muitas formas de precisar, e baseava-se nessa abertura de poder ser uma conversa super inusitada, formal, informal, o que fosse, o que saísse, e que depois daria a cada dia, faria uma conversa por dia, e então a cada dia escreveria um poema usando, por assim dizer, a energia que ficava. A ideia não era ser transcritivo, utilizar a pessoa ou criar uma personagem inspirada na pessoa. Era simplesmente pegar naquela mescla de ideias, de sensações, de emergências que surgissem e vomitá-las, por assim dizer, para um papel em branco. Então, deixa-me fazer-te esta pergunta. Tu sentiste que existiu uma evolução em ti, certo? Sim. E que a minha pergunta é: onde é que isto te levou? O que é que conheceste e o que é que descobriste de novo com este projeto que tu fizeste? Eu diria várias coisas. Eu acho que, por um lado, acabou por haver um debruçar-me sobre o que é, ou formas de procurar a criatividade, de formas de inspiração. Houve uma desconstrução dessa generosidade, não é? Da partilha e das histórias, e de poder desconstruir isso e de poder
imaginar personagens ou não, e acho que na forma como foi feito, na forma como eram chamadas, como não havia essa pressão, como o meu próprio desafio era ser honesto com a conversa, não comigo, não com uma personagem. Então fui honesto com o sentimento, e só isso já foi um processo que me levou muitas reflexões sobre a criação e sobre os processos de escrita, os processos de imaginação. Por outro lado, obviamente a nível mais pessoal, por ouvir também tantas histórias, tantos medos, tantas inseguranças e tantas coisas também opostas e positivas, eu acho que isso ajudou-me a relativizar. Pessoalmente ajudou-me a relativizar um pouco tudo o que estava a passar e sentir outras necessidades, e repensar sobre essa necessidade de conexão, as limitações dos meios tecnológicos, como o telefone. A maioria das conversas foram por telefone. Ou seja, eu acho que existem vários campos que eu tive várias reflexões. Diria que esses dois foram, sim, os maiores. E depois houve relações como para que é que serve a poesia, para que é que serve a arte, que lugar é que isso socialmente pode ter, qual é o lugar da verdade, da honestidade, da proximidade, para que é que as histórias servem, para que é que um poema serve, para que é que uma frase serve. Então, para que é que eu estou a fazer isto? Para que é que eu estou a escrever um poema para as pessoas quando se calhar elas precisam é de comida e trabalho? Então houve todas essas reflexões, né? As perguntas que tu fizeste, eu acho que são perguntas extremamente interessantes e que eu gostaria de saber qual é o teu ponto de vista. Mas, antes de mais, pegando então no... Porquê é que escolheste expressar estas histórias através da poesia? E porquê é que a maioria dos teus projetos tu sentes mais facilidade a ir por este meio, pela poesia? E é engraçado porque depois tu também referiste a honestidade, de tentar ser o mais verdadeiro contigo mesmo. Essa é uma das E coisas isso depois... que eu quero fazer aqui um subtema, se quiseres falar também sobre isso, que é questões ontológicas, que eu adoro. Porque é engraçado, porque tu disseste que tu não querias ser fiel propriamente nem à pessoa, porque não é a pessoa que está a fazer aquilo, mas também disseste que não é bem a ti, é o sentimento. Esse também é um tema que eu tenho especial curiosidade. Como é que tu encaras isto? Esse sentimento és tu? É um eu temporário? É um eu definitivo, só que emergiu ali para escrever aquele poema? Ou seja, o que é esse sentimento? Sim, começando talvez por aí, depois voltando à pergunta de Eduardo, eu desafiei-me a sair um pouco da minha zona de conforto, mas não procurando um lugar desconfortável propriamente, procurando um lugar de um encontro, um certo erotismo, um certo prazer de fazer, porque tinha a noção que ia ser algo fisicamente, mentalmente, poderia ser pesado. Então eu propus-me a procurar encontrar um caminho, uma estrutura, uma proposta que me desse liberdade, mas que ao mesmo tempo fosse fiel aos princípios do projeto que estava a fazer, e que o objetivo lá era estar disponível para as pessoas, ser um ouvido, poder ser uma voz, poder ser uma companhia, sem presunção. E então pareceu-me que essa fórmula de desconstruir o que é o eu poético, o que é a honestidade contigo mesmo para com o outro, eu encontrei esse lugar de, talvez, multidimensionalidade em que tudo era válido. Se a pessoa me tivesse contado uma história que o cão tivesse mordido a orelha, mas se calhar tínhamos estado a falar 2 horas sobre economia, eu poderia começar um poema sobre o homem que tinha a orelha mordida, não o homem que mordeu o cão, mas o homem que tinha a orelha mordida, e criar uma personagem que depois atribuiria, sei lá, estatísticas. Era um pouco recortar de coisas, de momentos, de frases que me marcaram, usar isso livremente. E isso acho que foi um desafio para mim, porque eu não estava a criar nada para uma editora, para um projeto com fórmulas e estruturas exatas. Eu vi essa liberdade, como é a liberdade de uma conversa. E então parti por aí. Respondendo um pouco ao Eduardo, porque é que eu escolhi a poesia em si como linguagem? Eu
eu quando escolho também, quando uso a poesia, eu já acho que por mim próprio eu desconstruo um bocado, porque não sou propriamente um poeta que vá estudar as métricas e as sílabas. Claro que isso é importante, isso tem muito que se diga, vem um pouco também do mundo do cantar e do rap, e as métricas são lá, mas eu já por mim sempre precisei um pouco de desconstruir. Então eu às vezes quando digo poesia, há textos que acabam por ser prosas, há textos que acabam por ser narrações, porque eu se calhar pessoalmente atribuo mais a palavra poesia a um olhar mais romântico, não digo só no bom sentido, não é um romantizar da realidade. Eu acho que lembro-me de perguntar-me a mim próprio, mas isto, que é isto de ser poeta? Será que eu tenho de usar os versos decassilábicos? E será que tenho de fazer estas coisas para ser poeta? Então, como era assim um bocado, não sei, rebelde ou preguiçoso em relação a essas coisas, fui desconstruindo e achando que também tinha direito a fazer à minha maneira. Então acho que equilibrei um pouco, consegui equilibrar um pouco essa necessidade de corresponder a certos cânones. E por outro lado adoro estudar e adoro perceber e adoro entender as estruturas que foram utilizadas e porque é que Shakespeare é Shakespeare e o que é que torna Shakespeare Shakespeare e o que é que Fernando Pessoa tem. Mas eu acho que cada pessoa, se conseguir desligar-se um pouco desses cânones, procura verdades mais próximas deles. Thank you for tuning in this evening. A lovely night in Fayetteville. We have a great night filled with the newest hits. Let's jump right in. So the educational system is supposed to train people to be obedient, conformist, not think too much, do what you're told. Nas duas respostas que tu deste, tanto na da minha pergunta como a do Eduardo, a resposta teve que ver com liberdade. Porque, repara, porque tu quando escreves a dizer que tu estás a escrever a ser honesto com um sentimento, tu não estás nem ou seja, o teu compromisso não é com a pessoa ou com essa verdade de aquela pessoa está aqui neste papel, e nem contigo, porque também diz é um sentimento. E é engraçado porque também a forma que tu vês a poesia, tu também relacionaste com a liberdade. Tu também acabaste por dizer que escreves em poesia e depois ainda fizeste essa diferenciação de que tu não te deixas prender propriamente por uma métrica ou por uma estrutura determinada, mas é ainda poesia e é a tua maneira. Sim, acho que identificas aí um ponto importante, porque, ou seja, se estivesse a psicoanalisar-me no sofá, eu diria que eu acho que isso vem muito de um inconformismo, de me tocar, de ser emotivo em relação e empático em relação àquelas histórias em que as crianças, uma criança com dislexia que foi obrigada a ser normal, e o que é que isso causa, essa prisão. Porque há um poema que eu adoro, que é de um gajo que é o Carlos Andrés Gomes, que é um poema para a irmã dele, e que ele fala exatamente disso, e que no fundo ele faz esse diálogo com a irmã, que é disléxica, e que o mundo, que a sociedade diz, olha, tens um problema, tens não sei o quê, mas ele diz-lhe, eu prefiro ver a página como tu. Eu preferiria ver a página como tu, com todas as possibilidades que uma palavra, que uma sílaba traz, e as possibilidades às vezes aleatórias, às vezes inesperadas, e depois a irmã pergunta-lhe, sim, mas quem é que com dislexia fez algo decente? E ele ironicamente responde, pois, não sei, além do Leonardo da Vinci, e cita assim uma quantidade Tens aqui esse. Cita assim uma quantidade de nomes, e esse poema representa muito esse sentimento que eu acho que trago, não sei bem de onde, mas que nós, tudo na vida, somos ensinados, e o ensino é fantástico, é lindo, é bonita essa partilha, alguém dizer-te, olha, eu recolhi esta informação, está aqui para ti. Acho que o problema é quando começamos a dizer é só isto, e é isto que tens de fazer. É quando obrigas uma tartaruga a subir uma árvore ou um leão a nadar em alto mar,
E a dificuldade que o sistema de ensino tem de olhar para as características individuais de cada um e dizer que pintar é assim, e todos nós passamos por histórias dessas em que a nossa professora de EVT ou de desenho dizia que tu desenhavas mal, e passado 20 anos vejo artistas com traços sujos, que era o que tu fazias e que foste castrado. Então não quero com isso dizer que os professores estão errados, somos todos humanos e somos todos frutos de Mas ciclos. a forma como se vê Isso para mim é essa prisão, percebes? É essa. Se nós dessemos mais espaço às crianças, aos adultos, aos seres de procurarem e fazerem as coisas à maneira deles, é assim que vêm as invenções. Quem é que se lembrou de inventar sapatos, de inventar cordões? É do erro que vem a criação. E o erro só nasce da experimentação. Isto, no fundo, são os princípios da ciência. A observação, análise, experimentação. E parece que nós tentámos construir todo este mundo seguro, e que obviamente faz sentido, não sou anárquico, nem fora do sistema, mas ficámos um bocado obcecados com a segurança, com o ditar as paredes, onde é que começa, o que é que tu tens de ser. E felizmente, não só a arte, mas no meu caso olho mais para a arte, lembra-nos que há um mundo lá fora, ou que há um mundo que nós deixamos, não é? O que é sair? Como é que se sai da caixa quando não se sabe o que é a caixa em si? E eu acho que é isso que implica que é isso que a escola, a escola clássica, seja da filosofia, seja da arte, precisa sempre, partir sempre daquilo que já houve e a partir daí perceber onde é que ela falha e onde é que se pode então sair e inovar. E, por exemplo, no caso do Picasso, em que ele era um grande pintor na escola clássica, mas ele percebeu perfeitamente que a sua altura e o seu tempo precisava de algo que não fizesse com que a arte se perdesse, especialmente na época em que começou a aparecer a fotografia e em que já não era preciso tanto haver pinturas. E por isso não sei até que ponto é que concordo com a parte da afirmação de dar-se assim tanta liberdade, porque eu acho que essa liberdade só se pode dar depois de já se aprender um bocadinho a estar preso, diria. Sim, entendo a tua questão, até porque no 10º ano minha professora de filosofia disse-me exatamente o mesmo. E na altura eu não concordei, porque eu tinha a mania que eu queria era escrever, eu queria era ter teorias. E ela dizia-me, não, tu tens de entender primeiro as teorias dos outros para ter as tuas. E eu, não, então eu posso ter as minhas, não preciso saber dos outros e nunca vou conseguir saber a de todos. Então quando é que começa e acaba? Se eu souber de 10 já posso escrever as minhas, ou tenho de saber 100, ou tenho de saber 1000. E no fundo eu não estou, nem acho que seja uma questão de concordar ou discordar, porque a questão é essa, é relativo. Pois. Quanto é que tu tens de saber para seres livre? E como estava-te a dizer, eu sou super apologista da própria história, da informação. Nós temos de beber do passado, temos de reinventar-nos, temos de olhar para várias dimensões, seja o X, o Y ou o Z do passado, do futuro, seja o que seja. Mas o problema, e foi essa a questão que eu levantei, o problema está quando é só isso, quando te dizem que é isto que tu tens de fazer, a caixa é isto. O problema não está em, sei lá, os movimentos de escola poderem ensinar alguém o que é uma caixa. E concordo plenamente contigo quando é muito mais frutífero construir algo com bases. Agora, quem é que define as bases? Porque é que é melhor para um aluno aprender primeiro isto e depois aquilo? Cada pessoa é única e essa é a minha questão, é o desconstruir. No fundo, estou a dar uma opinião aberta, não fechada, que é o desconstruir dos cânones. Por outro lado, os cânones são precisos, não era uma anarquia, no sentido em que tínhamos de começar tudo sempre do zero, porque não havia guias, não havia os blueprints do conhecimento. É preciso blueprints, é preciso arquitetura, é preciso estrutura, mas também é preciso quebrá-la. E acho que é esse contínuo e descontínuo, que no fundo, olhando para o universo, com a presunção de que olhamos para o universo, olhando para o universo, tudo é feito de altos e baixos. As ondas sinusoidais, a energia, nada é constante. A constância não existe, é um conforto que o homem criou, sem estar aqui a querer levantar questões complicadas, mas nada é constante, não existe uma linha. Se fores macro, há sempre
textura. E então, é um pouco fazendo assim uma imagem, um paralelismo básico, é preciso continuidade e descontinuidade. E elas podem ser paralelas também. Young man, what could be more pleasant than mystery? Você continuar ao longo dos anos acreditando nessa coisa inútil, que é a pura beleza da linguagem, que é a poesia, é o heroísmo, é uma modalidade quase, às vezes eu gostaria de acreditar, de santidade. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Há pouco tempo ouvi alguém dizer isto de um comentário no Facebook, etc. E alguém dizia: eu sem arte eu vivia bem. E um comentário de uma pessoa agressiva. E a pessoa que estava a olhar era uma psiquiatra, uma psicoterapeuta. Ela a dizer: eu se tivesse a dizer isto a um paciente meu, isto era um quadro pesado. Eu tentar a empatia que eu senti por aquela pessoa, de imaginar um mundo sem arte, Sim. é assustador. Sim, o que é esse conceito? E o que é que leva essa pessoa a dizer isso? Que mundo é que ela imagina? E eu, para mim próprio, vendo isto, que foi numa entrevista que vi, respondi quase assim um pouco para mim, né, ingenuamente: um mundo sem arte é um mundo em guerra. É um mundo de sobrevivência, lá está. É um mundo em que tu não tens tempo de ouvir, de apreciar a vida. De ouvir, de apreciar a vida, de saborear a maçã. Exato. Só tens tempo de comê-la. Não tens tempo de parar e pensar. Isto estou a dar imagens básicas, né, visuais, porque até em guerra existe arte. Até em guerra existe arte. Mas é o ato de adrenalina, de medo pela vida, é que leva uma pessoa a negar a beleza da vida. É engraçado, porque eu imagino a arte, tu disseste em guerra, eu imagino a arte, ela é quase como uma não existência, é quase o zero matemático. Porque tinha de ser um quarto escuro, em que eu não pudesse perceber mais nada, porque a arte está por toda a parte. O microfone que eu tenho à minha frente foi pensado para que ele seja bonito. Podem ter falhado, tu podes achar feio. A arte pensou. Exatamente. E o que é que o tornou possível? A engenharia. Exato. A arte, ela está tão presente em tudo que há papel higiênico vermelho, cor-de-rosa. Agora, já viram essa marca? Certo. A arte tem de estar... Merda. A arte tem de limpar o nosso rabo. Para verem aonde está a arte. A arte está em toda a parte. Não era guerra sequer, tinha de ser o vazio. A arte está a par do engenho. E o engenho é colado à engenharia. Onde é que começa? Tendo o engenho como... Imagina 1 milhão de pessoas. Todas a dizerem o mesmo. E alguém tem de pensar: eu tenho que comunicar de uma forma diferente. Isso é engenhoso. Mas espera aí, começou no tenho de pensar. O engenho para mim é a ponte que leva o pensamento à concretização. Ou seja, de um lado está o pensamento, do outro lado está a engenharia, digamos assim. Entre esses dois está o engenho, a criatividade. E é nesse ponto que estás a tocar, porque lá está, voltando ao início, uma coisa alimenta a outra. Uma pessoa que tenha muitas ideias, mas que não estuda, ou que não queira estudar, ou que não saiba pô-las em prática, fica pelas ideias, fica no pensamento. Uma pessoa que seja técnico, em detrimento da criatividade, é um executante exímio, mas depois não tem soluções para certas coisas. E mais do que uma coisa precisa da outra, uma coisa alimenta a outra, porque só a necessidade de ir é que nos leva a fazer. A necessidade de ir à Lua, teorias da conspiração à parte, levou-nos a ter de construir elementos para ir lá. Isso veio do sonho. Veio de uma ideia de um maluco qualquer. Pois é. Quem foi o primeiro gajo que sonhou ir à Lua? Pois é. Foi alguém ou foi o coletivo? Ou voar. Então, há esse espaço e uma coisa alimenta a outra, porque o teres ido à Lua, ou não, deixamos em aberto, leva-nos a poder olhar para outros lados e a sonhar com mais. E é infinito. Vai sempre... As possibilidades que a ciência nos traz, que a engenharia nos traz, vão nos levar a sonhar mais. E o sonhar mais vai nos levar a ter outras necessidades engenhosas.
Então, não gosto de dividir. Eu acho que este debate é muito interessante porque, come on, é o debate que nós ouvimos a vida toda. Para que é que servem as porcarias das aulas de português? Sim. As aulas de matemática é que interessa. Eu tenho de estar para o exame de matemática. Eu já tinha parado de discutir isso. Aí, eventualmente, o Bolsonaro decidiu que era uma ótima ideia fechar as faculdades públicas de filosofia porque aquilo era inútil. Claro, estou num momento destes. Então, crise e tal. Pensar. Não, mas para já foi antes disso. Mas agora, então, nem se fala. Nem se fala. Precisamos lá de pessoas a pensar com dinheiro público. Não, pensar não. Agora é tempo de agir. Eu acho que é um bocadinho, mais uma vez, é Wittgenstein. O que é o conceito desta pessoa de arte? Ela está a dizer, ok, ela precisa mais para a sobrevivência comida. Será isso? É as necessidades básicas? As físicas? Isso revela muito sobre a pessoa, né? Sobre os medos que essa pessoa está a ter. E é ingênuo dessa pessoa dizer isso. Correção, não foi uma psiquiatra, foi a irmã de uma amiga minha, que é médica e entra nessas áreas, e que ela viu esse comentário. E depois teve essa reflexão que partilhou numa entrevista, e que em resposta a irmã, que é uma grande amiga minha, faz um poema em resposta a isso. Mas sim, é nesse campo estás a dizer o que é que uma pessoa imagina, não é? Ou o que é que ela está a precisar para ou conseguir imaginar um mundo desprovido de arte, em que a arte não interessa porque algo... Basicamente é pensar que nós somos robôs feitos só para trabalhar, comer e... Pois é, voltamos ao... fornicar. Voltamos Até o robô vai precisar de arte, porque precisas de um artista para dar voz ao robô. Ok, podes criar um algoritmo que reproduz a voz humana, mas é preciso um artista para dar a voz humana a esse algoritmo. Então aí as coisas vão sempre imiscuir e cada vez mais. Nós não conseguimos escapar nós não escapamos da estética. You are not machines, you are not cattle, you are men. Tu procuravas uma certa honestidade quando estavas a escrever os poemas da quarentena. E dizias que não era uma honestidade propriamente contigo, mas era uma honestidade e nem com a pessoa propriamente. Era uma honestidade com um sentimento. É engraçado que ninguém ia testar essa honestidade, né? Porque ninguém sabe qual é o sentimento, sabes tu. Portanto, ninguém pode agarrar nesse poema e dizer, olha lá, seu bandido, foste desonesto a escrever este poema. Mas a mesma sentiste isso uma necessidade intrínseca em ti. Isso não é uma necessidade, Martim, de dizer a verdade? Sim, mas o que é a verdade? Eu colocaria o que estás a colocar de outra forma, que é exatamente o precisar de me desprender de outras verdades. Não tanto amplificar esta, é exatamente não ter de corresponder a outras. E aí vem talvez algo mais próximo dessa liberdade que te falei. O Platão, ele não achava piada nenhuma às formas de, enfim, de procurar a verdade na arte. Ele não achava piada nenhuma nisso. Porque, como já dissemos no primeiro episódio, nós estamos todos na caverna, nós estamos no mundo das sombras e o que é real é o tal mundo das ideias, não é? Completamente contrário com o que estávamos a falar do Wittgenstein. Porque para ele, o mundo verdadeiro é o mundo dos conceitos. Está lá uma saudade nesse lugar da verdade ideal. E portanto, qual é que é o problema da arte? É que a arte ela é, na verdade, a imitação da imitação. Porque esse mundo já é a imitação daquele. Nós temos o conceito de cão. Um cão tem 4 patas, faz uau uau, tem língua. Depois há alguns cães aqui que não têm língua, que não têm uma pata, mas ainda são cães, saíram um bocado mal feitos. Fazem parte dessa verdade cão. Não é? E a arte são pessoas a imitar o que já foi feito na imitação, na imperfeição. É a imitação de algo que já é imperfeito. E quando tu me falas, para rematar, e quando tu me falas que tu procuravas uma certa genuinidade, e ela é em ti próprio. Fez-te lembrar o Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Eu discordo aqui com o Pessoa e eu acho que os poemas das pessoas todas que escreveram aqueles poemas não estavam a fingir coisa nenhuma.
porque eu discordo com o Platão. E eles eram, sim, algo verdadeiro e genuíno. E que era uma expressão verdadeira. Mas olha que é isso que ele diz. É o que ele diz, afinal? Ele contraria o contrário que diz, tu reparas? Pois, está bem. Porque ele diz, o poeta é fingidor, chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, é meta. Que deveras sente, né? Meta dentro da meta. Exatamente. Será o ato de fingir. Eu acho que ele toca mais, isto é a minha interpretação. É um mundo de espelhos, né? Ele toca mais na questão de que é consciência. Consciência do fingir. Porque às vezes podemos pensar que estamos a mentir, gosto muito disso. mas aquilo torna-se verdadeiro, porque ele depois aborda esse tema também noutros poemas dele, e eu acho que uma interpretação direta é essa, de a arte ser o fingimento, o ator ter de subir ao palco e despir-se dele próprio e pôr a pele de outra pessoa. Há essa interpretação e há esse debate que podes fazer, mas a pessoa vai mais longe e inverte, porque ele diz isso, ele diz e até que ponto é que não é verdade por ele ter de se despir. A história é outra. A história é de alguém que teve de se despir para representar outra, mas isso é verdade para ele. E então há alguém que está a ser verdadeiro representando uma mentira que não é dele, mas que torna a verdade dele. Isso não é simplesmente ele reconhecer, e tal como tu reconheceste quando escreveste os teus poemas, de que eu sou mais complexo com esse poema. Não é meramente isso. Não é que eu esteja a fingir, é que eu estou a simplificar, e eu reconheço isso. Há coisa muito mais complexa do que eu consigo colocar no papel. O poema é uma fotografia, o poema é um instante, é um ponto. Existem pontos, matematicamente. O ponto é um conceito abstrato. Sim. O ponto é divisível, como é multiplicável. A poesia é um ponto, uma fotografia é um ponto. É isso. Quando eu uso a expressão honestidade, tem essa carga, que é quase o clichê do poder do agora. 9,99€ na FNAC. Eu acho que é colocar... quando digo honestidade, é colocar o peso da reação ao que te envolve. E isso pode ser diretamente, sim, ao presente, viveres no presente, mas não só, porque tu não és um ser só presente, tu estás a pensar no futuro, no passado. Então quando digo honestidade, não é tanto em relação ao outro, ou em relação a mim, porque eu sou mutável. Eu agora, neste segundo, já mudei, desde o início da conversa. Então há uma honestidade ao momento. Há aquela questão de que eu vou tentar despir-me o máximo, que facilmente é argumentável que é impossível, despir-me o máximo de mim, dos meus dogmas, do que eu acho que é poesia, do que eu devo escrever, do que eu queria escrever, do dinheiro que preciso de ganhar, e ser honesto ao que me apetece. E aí toco numa expressão que me moldou nos últimos tempos, que é esse erotismo, esse prazer de fazer algo. Não só no campo sexual, o erotismo remete para isso, mas nesse campo de prazer. E isto é algo que vem muito da poetisa, da Audre Lorde, e é uma poetisa que toca muito nesta questão do erotismo, procurar o erotismo na vida, na arte, na política, nas coisas mais corriqueiras. O que é esse erotismo? Eu diria que é um pouco, lá está, olharmos para nós, olharmos para o que o nosso corpo nos diz. Claro que o nosso corpo não é um mundo à parte de tudo o resto, ele recebe e dá, mas é olharmos para isso e estarmos mais atentos e sermos generosos connosco. Acho que é essa a palavra-chave. Que é... Eu adoro colocar a poesia junto com a generosidade. A poesia, ela retrata, ela é verdade. A verdade está na poesia. É engraçado que procurar a verdade na poesia, ao mesmo tempo, não me parece ser uma boa ideia. A não ser que seja a honestidade, nesse sentido. Porque tem tudo a ver com uma exposição. Era como se uma pessoa... Quando estás a ler um poema, para mim é uma coisa muito pessoal. É a forma como eu vejo os poemas. E é como se eu, de repente, ou uma pessoa despisse à minha frente e eu começava, epá, olha só que essa gordurinha aí ao lado, estás a ver? Olha só que o diâmetro aqui dessa anca. Para quê? Eu não sei te explicar. Tu podes não achar bonito, estás no teu direito. Só que procurar uma verdade, procurar uma perfeição, parece-me quase desonesto, desrespeitador de alguma forma, porque eu vejo que é uma coisa pessoal e a pessoa está a ser muito honesta nesse sentido de exposição contigo quando ela se despe na tua frente.
existe uma honestidade tremenda de exposição. Então, eu gosto muito dessa ideia de generosidade ao lado da poesia, pela essa própria relação que eu acho de que é uma coisa íntima. Nunca desvies o olhar. É duro ver quem amas agastado pelo tempo, pelo trabalho, pela rotina. Ver aquilo que amamos transformar-se em dor, em frustração e em jaula. De repente parece que não existe memória do que fomos, do que sonhamos. De repente a depressão consome-nos, a vida escapa-nos, as palavras magoam. Olha-me nos olhos e esquece tudo isto. Canta e enche a rua como fazias. Espalha a tua paixão de ensino e muda esse mundo. Sê a pequena criança que com uma história de miséria e coragem enfrentou o mundo, mesmo que esse mundo fosse grotesco e confuso. A criança que se refugiou numa sala de aula como se nunca tivesse tido pátria nem paz. Canta e enche-me a alma como fazias. Espalha a tua paixão literária ainda que cobras e lagartos te tirem a vontade do mundo. Sê a pequena criança que bebia de todas as histórias, pois elas lhe ensinaram coragem. O nosso olhar nunca deve mudar. Não o desvies de mim, por favor. Eu sei que existem imensos gritos e imensas descargas e que entre ossos partidos e ossos queimados jogados ao vento acordar é difícil, mas felizmente somos nada. Somos almas e partículas e pó e uma amálgama de casos completamente aleatórios. Logo, não existe injustiça ou desgraça que levemos daqui para um lugar melhor. Tudo o que temos é olhar. Olhar para quem nos olha. E por mais pedras que atirem, nunca desviar dessa sintonia íntima. Estou arrepiado, pá. Estou arrepiado. Muito bom. Muito bom. E de facto, tu lembras-me o Bukowski, pá. Bom timbre. Bom timbre. Sei lá, já me chamaram Lula, já me chamaram... Lula! Yeah. Eu perguntaria então no que é que estavas inspirado neste poema. Eu sei que esta pergunta é inovadora. Sim, eu provavelmente vou dar uma resposta inovadora também. Pronto, lá está, nessa perspectiva do projeto. E este até acabou por ser um poema atípico, porque foi de uma conversa com alguém mais próximo, que neste caso foi a minha mãe, que até podia nem revelar, mas acho que também não tem problema. E que diferenças é que isso coloca? Coloca a diferença, que se calhar até não é tão interessante naquela perspectiva que o Fábio focou muito, de tal despreendimento, porque é mais fácil desprender-me tendo uma conversa com um desconhecido e olhando para essa conversa, e então, do que ser com a tua própria mãe, não é? Então sinto que este poema, um pouco em contraste com os outros, obviamente carrega uma conversa mais longa. Carrega uma conversa que não poderei dizer que foi uma conversa de 3 horas no dia X. Então ele carrega uma conversa de uma vida inteira. E foi baseado numa conversa que tinha tido com ela na noite anterior e que depois, num diálogo comigo próprio, eu tentei manter-me fiel a coisas que não disse, ou coisas que ela não disse, ou imaginar o que ela disse, ou pegar em pequenas imagens, em pequenas características que nos outros poemas possivelmente são mais caóticas e mais visíveis, e que neste acaba se calhar por ser um pouco mais linear em relação aos outros, porque tem uma imagem mais polida, um arquétipo mais consistente. Epá, eu gosto de várias partes deste poema e nós já falámos de alguns sobre
sobre a importância do olhar na quarentena, mas eu acho que há uma parte que é: mas felizmente somos nada, somos almas e partículas em pó e uma amálgama. Este verso faz muito pensar no BoJack. Não sei se alguma vez viste o BoJack. Acho que sim, não me lembro. Vale a pena. Eu vou tentar não fazer spoilers, mas há uma cena muito boa num planetário do BoJack e que eles estão realmente a ouvir o discurso do planetário sobre as estrelas e ele fica feliz a dizer: vê, Sherilyn, nós não somos nada, portanto não há nada com que nos preocupar. Nós não somos mais que pó. Eu não vou estragar a cena porque é uma cena lindíssima. Mas é engraçado que, em termos de poesia, eu acho que se isto fosse expresso de outra forma, isto era extremamente aterrador. Saber que não somos nada. E realmente ver isto numa perspectiva poética dá-lhe um caráter esperançoso. É uma mentira, se calhar, mas essa é uma coisa que nós às vezes esquecemos, que existe sempre um lado bom, até mesmo na simplicidade daquilo que somos e do tão pouco que somos. É algo de belo, diria. Existe um contraste, um certo contraste harmônico, eu diria, com a frase, né, que acaba por marcar e fazer o nome que tu darias à poesia, que é não desvies o olhar. Porque me parece que, e aqui meio que metalinguagem, que ficou giro porque tu acabaste por dizer que o poema é um ponto, é um momento. E o que me parece que por detrás do não desvies o olhar é não saias desse momento, de uma certa forma. Felizmente somos nada, tudo é efêmero, movimento aleatório de partículas, tudo vai acabar. Mas se apenas nós mantermos-nos nesse momento, se tu não desviares o olhar e ficares aqui comigo, vai correr tudo bem. Sim, porque às vezes dói, não é? Às vezes é complicado. E por acaso eu gosto muito de desconstruir os poemas. Há muita gente que me diz que não faças isso, porque se tens de explicar é porque o poema foi mal escrito. Mas eu tenho também muita mania de... discordo violentamente. Não, acho que não é uma questão... Acho que as duas perspectivas são justas. Mas eu especificamente coloco muitas mensagens escondidas. E há coisas que não são para entender. E por acaso nessa frase que o Eduardo apontou, há uma ironia grande. Porque quando digo mas felizmente somos nada, posso revelar, na brincadeira, há uma alegoria a Fernando Pessoa aí, e eu estou a usá-la porque a minha mãe foi ela que me apresentou Fernandinho e tal. Fomos beber café juntos. Não. É íntimo da família. Sim, ela é apaixonada enquanto professora de português e tudo mais. E então eu acedi a uma emoção minha, quase de raiva, de entender que a minha mãe deixou, de certa forma, que as dores da vida, que as coisas que aconteceram, como a morte do meu pai e coisas assim, que magoassem de uma forma pesada. E claro que isso é humano, não é em relação a isso que eu tenho raiva. A raiva é de perceber que todo esse conhecimento que foi ela que me partilhou até, e que me deu a curiosidade e a paixão por descobrir, parece que deixou de existir nela, porque a dor é tão grande. E daí lá está essa questão de nunca desvies o olhar. Então essa frase, eu dei espaço, porque acredito nisto, acredito que a raiva também tem de existir. Nós temos de dar espaço às coisas de acontecerem. Claro. podemos já lidar com elas com um tempo calmo e diferente. Então ali é uma pequena voz de mim que quase está a dizer à minha mãe, tipo, lembras-te do Fernando Pessoa que me contavas? Não era ele que dizia que somos nada e que é bom ser nada e tenho a mim todos os sonhos do mundo. Então há uma apropriação de uma frase que o Fernando Pessoa talvez diria, sim. que não sei se a minha mãe entendeu ou não entendeu, mas que
eu quando escrevi colocas essa intenção. Então, mesmo a frase que está antes, o parágrafo que está depois, não tem nada a ver, porque eu sei que são imensos gritos e tal, e depois a seguir começo numa descrição científica, porque é ironizar isso. Eu de repente digo, mas felizmente somos nada. Quase como me lembras daquilo que tu me dizias, que agora não estás a cumprir. E que por outro lado depois continuo na desconstrução, mas não somos. Somos pó, somos nada. Que é isso que o Eduardo colocou, que eu aí já entro quase para lhe dizer, vê este filme. Que é um filme que é o Lucky, com o Harry Dean Stanton, que por acaso foi o filme que ele fez antes de morrer e não chegou a ver o filme e etc. E é um filme que tem uma expressão muito curiosa, que é uma expressão que significa somos nada, que é gats. Gats, estou a aprender muita coisa hoje. Que eu por acaso não sei, eu lembro de já ter procurado, eu não sei especificamente se isso é de uma língua ou qualquer específica ou se é uma expressão que foi criada, entre aspas, para a personagem do filme. Mas ele dizia gats. Ele dizia isso, é tipo gats, é tipo, não és nada, não somos nada. Era uma personagem revoltada. E esse filme é um filme que fala muito sobre isso, sobre a procura da paz de um ateísta perante a morte. Alguém que se apercebe que de repente, se calhar o seu tempo acabou e que foi ateísta a vida toda e que de repente tenho de comprar um bilhete qualquer, tenho de perceber para onde é que isto vai, porque nunca pensei nisto. E então estou a jogar essas coisas todas, percebes? O felizmente somos nada, invocar o Fernando Pessoa e de repente vem-me. Mas o oposto será o gats, porque o Fernando Pessoa lá está, procurava explicar isso, procurava o Quinto Império, era se calhar o oposto do ateísta que o Harry Dean Stanton no filme Lucky representa. É um ateísta que trabalha a vida toda a pensar naquilo, que cria o próprio Deus, dele próprio, talvez, sendo assim presunçoso a dizer isto. E então há esse contraste. Então sou eu quase a criança irritada a dizer, mãe, mas estes dois paralelos, estes dois paradoxos, onde é que tu te perdeste no meio disto? E no fundo eu gosto também de explorar isto e de expor no fundo destas coisas que levaram a escrever, porque isto mostra, aquilo que tu disseste ainda agora, mostra a incompletude de um poeta, de um poema, de uma frase. Todas as coisas que estavam, e que muitas eu sei que não passaram, são só curiosidades que eu estou a contar. Mas é engraçado, porque mesmo sem o subtexto, eu não, porque eu se calhar tenho a tendência para abstrair-me demasiado, então eu imaginei 1 milhão de cenas. Mas o Dudu fez um grandíssimo spot on. Ele leu e ele disse, isso é familiar, diria que é a mãe. Tipo, é um bocado de magia também. Sim. Um bocado de magia, não é só a interpretação, não. Eu acho que ele também deve ter por aí uma bola de cristal. Sim, há sensibilidades, percebes? Há sensibilidades diferentes. E ele se calhar acedeu aí a uma leitura. É Wittgenstein, eu acho que o contexto é-me demasiado familiar. E então as palavras, como foram expostas, tocaram-me facilmente. Sim. Acho que facilmente cheguei lá. Eu não diria que sou sensível, porque... Não, eu sou homem, ok? Não sou sensível. Sim. Claro. Mas estava a falar de uma sensibilidade que é diferente. Ou seja, cada pessoa terá sensibilidade a pormenores que outra não tem. E tu, se calhar, por alguma razão, neste caso, tiveste. Ou se calhar até terias nos outros, se calhar não. Às vezes é um bocado esse lugar do aleatório também. Sim, mas ou consideras-te um analogista profundo de poesia? É especialista? Mais ou menos. Okay. Não aprovo nem desaprovo. Não digo que sim nem que não. Aceito. Mas eu acho que a forma como o poema já está escrito dá-me sempre um sentimento de não percas a esperança. Tens que ver sempre o melhor daqui. E não te perdas de ti próprio também. Exatamente. E eu acho que isso é um discurso que eu esperaria de família. Sim, que é mais próximo. E depois ainda por cima... Exatamente. E porque é aquele amor do amor materno, condicional, incondicional, desculpa. E depois ainda por cima dizer aquele discurso de estar constantemente a ver a pessoa a perder-se todos os dias, a ver o cotidiano dessa dela. omnipresença que é transportada no poema. E que realmente representa bem a vida atual de estar em confinamento. E que eu senti isso quando vi a minha própria família todos os dias e finalmente estava a saber o que era o cotidiano deles. Não estava cada um para o seu lado, estavam todos no mesmo sítio e eu podia ver
o desgaste que era para cada um. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Mais uma vez, a conversa foi incrível. Muito obrigado. Eu espero que este projeto vá em frente e que eu possa ler então depois os poemas em todos. Formato físico. Em formato físico. Ou e depois NFT. podemos te convidar novamente e falar mais um bocadinho do resto. E pronto, e espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Sim, muito obrigado, Martim. Foi brutal. Pronto, tive que aturar-te aqui. A tua presença é um bocado mais ou menos, mas a conversa até foi boa. Compensou. Não, enfim, vais voltar de certeza, porque eu curti imenso e eu era capaz de estar aqui mais 2 horas, sinceramente, e haveria temas. Sim, eu também adoro falar contigo e o Eduardo não o conhecendo, parece que foi a segunda conversa que tive com ele, não sei, assim, uma sensação. e então acho que adoro estar neste lugar de falar, mas também adorei ouvir o primeiro e obrigado pelo convite, porque é assim um conteúdo que mexe com uma forma bem disposta e leve, mas séria. Se calhar este episódio não, mas mexe com coisas que eu gosto e adorei estar a ouvir e fico super curioso de ver os próximos, nem faço questão de voltar. Só para ter novas pessoas constantemente. Sim, Convidem, tragam pessoas, debatam estas loucuras e vamos, sei lá, destruir as cavernas ou criar os ecos, já não sei. Fazer isto tudo, de preferência. Portanto, também comentem quando ouvirem o que é que gostaram, o que é que não gostaram, façam ecoar e tentem nos tirar da caverna, que isto começa a haver verão e eu tenho que apanhar sol. Sim, não. O Martinho, ele chegou cá e ele já disse: olha, vim só vir fazer companhia na caverna, não vou tirar ninguém daqui. Pálido. Nem tentou. Thank you for tuning in this evening. And that's all, folks.